paz, pessoal! Começamos mais um IBRP Casts e hoje estamos aqui com dois convidados que são sensacionais. Eu trouxe minha colinha porque a gente não pode esquecer de falar tudo sobre esse casal. Antes, eu queria lembrar você de seguir a nossa igreja nas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Instagram, Igreja Batista Paulistano. Nós esperamos você por lá, então não deixe de nos seguir. Lá você encontra muito conteúdo e, acima de tudo, os dias que a gente tem cultos e trabalhos na nossa igreja. Eles são o casal fitness da igreja que tem revolucionado a saúde e o bem-estar das pessoas, através da paixão e do estilo de vida fitness. Tem usado o chamado não apenas para inspirar hábitos saudáveis, mas também como ferramentas de cuidado com o corpo, que é templo do Espírito Santo. Estão na IBRP desde a fundação, contribuindo de forma intensa na liderança para o crescimento e fortalecimento da obra. Hoje vamos conhecer mais sobre os projetos que eles já realizaram e o que estão ainda em andamento, o que continuam unindo o esporte e a vida cristã para transformar vidas. Sejam muito bem-vindos, Daiane e Gazo, o famoso Irã. É isso. Obrigada, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. Eu amei essa apresentação. Achei, assim, muito engraçado, né? Porque, de fato, as pessoas hoje enxergam nós como um casal fitness. E nós temos bastante coisa para falar hoje sobre isso, sobre o cuidado do corpo, o cuidado da mente e o cuidado do espírito, que tudo é um conjunto, né? Então, acredito que o bate-papo vai ser bem legal e a gente vai falar sobre essa parte aí do tema de hoje. É isso, Rafa. Estou aqui hoje também com a Dai para poder falar sobre essa nossa vida fitness, né? Estou muito feliz de ter sido convidado por vocês e hoje nós estamos aqui para falar sobre essa nossa vida. Muito bom. Gente, o que pode acontecer hoje é vocês ouvirem Gazo e Irã o tempo todo, porque a gente conhece ele como Gazo. E o nome é Irã, como estamos mais acostumados com o apelido, então às vezes acontece. Eu queria saber de vocês dois, como é que foi que iniciou essa trajetória fitness, né? De vida saudável, quem começou primeiro, quando foi que vocês se deram conta de, nossa, vamos precisar mudar aqui os hábitos, como é que aconteceu, como rolou essa virada aí de chave para vocês? Vou deixar o Gás começar. Então, Rafa, como começou? Eu, na verdade, como eu vim do esporte, né, do futebol, desde criança, eu gostava de esporte, de futebol, de jogar na rua. E eu acabei tendo uma vida no futebol e acabei jogando no Corinthians, em alguns clubes. Então, daí, no Corinthians tinha muito exercício físico. Então, tinha que fazer academia, você era obrigado a fazer algumas coisas assim que não podia deixar de fazer. A academia era essencial, mesmo sendo mais novo. E ali eu iniciei. Não gostava muito, para falar a verdade, porque o começo é muito ruim. Então, tipo, vou começar na academia, é bom. Não é. Isso não é uma verdade. Você começa porque você precisa fazer, igual eu comecei porque eu era obrigado a fazer. Então, eu iniciei ali, e aí, com o tempo, foi passando, eu fui gostando. E aí eu trouxe isso para minha vida. Eu, quando parei de jogar bola, eu falei, não, eu preciso disso. Eu vi que eu precisava de continuar, pelo menos com os exercícios, é onde que me preenchia. Porque, na verdade, você sentia saudade do futebol e você falava, não, onde me preenche também e aonde que eu me encaixo é numa academia, fazendo exercício, correndo, fazendo o que eu já fazia desde de criança. Então, ali eu iniciei. E aí trouxe para casa, que foi aonde que começou a Daiane também. A Daiane não gostava, né? Eu vou deixar ela falar um pouco, mas já vou encaminhar aqui como ela começou, né? Como ela começou, e aí depois ela fala a parte dela. Mas na pandemia, quando veio a pandemia, eu fiquei com muito, 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 muito medo, né? E aí foi aonde que eu trouxe para casa. Foi aonde que a Daiane começou a se engajar. Quer falar, Dai? Fala aí um pouquinho aí para mim. Bom, como ele falou, né? Ele sempre gostou de atividade física, musculação, e ele sempre me chamava. Porém, gente, como ele mesmo disse, não tem como amar atividade física de começo. Dá muita chateação, você fica realmente com muita dor. Então, aparentemente, a gente pensa assim, é uma dor que não compensa, é algo que não vale a pena, eu não quero isso para mim.
né? E por muitas vezes, eu já cheguei a pagar planos de academia, 6 meses, 1 ano, ia 2 dias. Só que como era academia de bairro, essas coisas, aí acabava que passava o meu plano para ele. Bom, chegou a pandemia e nós fomos os primeiros, a primeira família a pegar o Covid. Primeira da igreja. Então já foi um choque, porque no início, quem pegava Covid dava muito medo, né? Então, nós fomos os primeiros e eu já estava acima do peso. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,53 m. Ou seja, eu estou sentada aqui e meu pé não tá pegando no chão. Eu sou muito pequena. Imagine uma pessoa pequena com 72 quilos. Então, assim, 72 quilos é muita coisa? Não. Mas para quem tem 1,5 m, era absurdo. E eu não percebia, de verdade, o quanto aquilo estava me fazendo mal. Chegou a pandemia. E o que é que nós fizemos? Ficamos 15 dias isolados, apenas comendo e tentando sobreviver da enfermidade. E comia, e comia, e comia, e comia. E eu preocupado, Rafa. É. Eu preocupado porque, assim, eu tinha... O que passava na televisão é porque as pessoas que estavam morrendo era a pessoa que não fazia exercício. Eu falei, eu não vou morrer, porque eu tô fazendo exercício. Eu comendo. E a Daiane em casa, Guilherme e Daiane não fazem exercício, meu Deus, eles vão... Eu pensando, será que se eles pegam, eles vão morrer? E quando pegou, aí a preocupação foi mais, né? Eu falei, meu Deus, Só que o nosso... será que vai morrer? Só que o nosso foi assintomático. Então, assim, nós deu positivo, mas não sentimos nada. A única coisa que nós sentimos foi a falta de paladar e odor, né? Enfim, mas tipo dores, falta de ar, que era o mais perigoso, nós não tivemos. Quando nós saímos do isolamento, o pastor Jefferson, ele fazia atividade física num campo de futebol. E aí, eu me dei conta do quanto eu estava acima do peso. E foi ali que começou a minha jornada. Como o Irã, né, o Gaso, já fazia parte, ele falou, Dai, eu vou começar a treinar com você para te incentivar. E nós começamos indo para o campo. Mas, gente, eu sempre reclamava. Não existia atividade que eu não reclamava. Tipo, o pastor falava assim... 10 polichinelo. Eu, ai, não pode ser 5? 20 polichinelo. Ai, não pode ser 10? Eu era a chata do treino. Tipo, eu reclamava de tudo. Porém, fui indo, reclamando, chorando, não querendo acordar. Mas ele sempre me incentivou. Ele falava, Dai, eu não preciso fazer isso, mas eu vou. Eu vou acordar cedo, eu vou te levar. E aí, começou o amor pela atividade física. Porque, assim, Rafa, eu gosto muito de exercício. Só que, às vezes, correr muito, pra mim, eu emagreço muito rápido. E essa é a minha preocupação. Eu falei, mas eu preciso incentivar ela, eu preciso correr com ela. Porque quando você corre com a pessoa, é diferente. Se você falar assim, ai, Rafa, vai correr. Cara, você não vai ter, eu acho que, a mesma vontade se eu falar assim, eu vou correr com você amanhã, Rafa. Amanhã nós vamos fazer 2 km. Amanhã nós vamos fazer 1 km. Então, você acaba indo. Então, eu falei assim, já sei. Eu vou emagrecer, que eu tava pegando um corpozinho, porque eu era bem magro e tal. Falei assim, eu vou emagrecer, mas vou emagrecer ela. E aí é onde que eu falei assim, eu vou correr com você. Então, você vai correr do meu lado e eu vou te incentivar. Ela não corria o quê? 5 minutos já era reclamando. Eu te entendo, Dai. 5 minutos reclamando. A Rafa também tá entrando vamos. nessa vida aí de corredora. E eu falava pra ela, Rafa, vamos que você vai conseguir. 5. Aí, uma semana era 5. Na outra semana já corria... vamos correr mais 2, um pouquinho a mais. Como eu tinha uma base dos clubes que eu tinha passado, que eu via como os professores emagreciam os jogadores, eu falei assim, eu vou passar a mesma coisa. Eu tava ali, eu convivia com aquilo, então eu falei, eu sei como emagrecer. Eu não tenho estudo, eu não tenho nada, mas eu sei como emagrecer ela. Eu vou pegar ela, vou correr com ela e vou levar ela o máximo possível. Vou fazer... Hoje você corre 5, hoje nós, eu só aguento 5. Tá bom, mas na minha mente... Mas não é 5 quilômetros, não. É 5 minutos, tá? 5 minutos. Só que eu falava, ela vai correr 5 minutos, mas na minha mente ela vai correr 7. Porque se ela corre 5, ela consegue 7. Que era isso que os professores faziam com nós. Então eu falei, é assim que eu vou pegar elas. Aí foi onde que ela começou a correr 5, 10, 20 minutos. Aí começamos. Muito bacana. E para você que tá em casa aí já recebeu algumas dicas, né? Então, sentir desconforto, gente, no começo é normal. Se você tá querendo começar, você viu aí, né? Hoje a Dai corre muito, Gaso treina demais, só que tudo no começo é desconfortável mesmo. E eu queria aproveitar para falar sobre isso com vocês. Quais foram os desafios, assim, que vocês enfrentaram no começo para essa mudança de hábito? Assim, porque a gente começa a fazer exercício, aí vem a mudança na alimentação, né? Aí a gente começa a pesquisar sobre o que pode, o que não pode, o que dá certo, o que não dá certo.
como melhora o treino, como corre mais. Então, divide um pouquinho com a gente quais foram os desafios que vocês encontraram e como foi lidar com eles no começo. Então, para mim, o desafio inicial era estar lá. Sempre foi um desafio estar lá. Só que eu sempre coloquei uma coisa na minha cabeça. Se eu acordei para ir, eu preciso fazer. Chegaram dias, Rafa, de eu treinar embaixo de chuva. Estava chovendo, eu saí de casa, me trocar e treinar na chuva, de tão determinada que eu estava. Mas, assim, a parte mais desafiadora foi pro Gaso, porque ele não queria, mas ele era obrigado a estar lá. E um detalhe que eu não contei, o pastor, ele saiu do projeto. Então, quando o Gaso não ia, o pastor passava o treino. Mas quando o pastor saiu, ele não tinha mais opção de não ir. Porque ele falou, eu preciso passar. E o treino que ele me passava era treino de atleta. Eu cheguei ao ponto, assim, ele só deixava eu parar quando eu falava, eu vou vomitar. Aí ele falava, agora você chegou no seu limite. E isso que ele falou de trabalhar a mente é muito interessante. Porque como que nós fazíamos no campo? Nós corríamos em volta do campo. Então ele falou, Dai, eu vou correr junto com você, do seu ladinho, no seu limite. Então não precisa acelerar, acha um trote, né, que nós chamamos de trote, confortável, e vai nele até o fim. Quando eu dava... E eu era esperta, eu marcava de onde eu saía. Quando eu estava chegando da saída, eu falava, tô chegando, já dei uma volta. Aí eu tô cansada. Aí ele falava assim pra mim, ó, se você aguentou dar uma volta, você aguenta dar 2 voltas. Aí eu falei, tá, eu não vou sair do seu lado. E eu ia. E aí, quando eu chegava na segunda, ele, se você conseguiu 2, daí. Não é possível que você não consiga 3. E ele trabalhou tanto isso na minha mente, que hoje eu corro bastante tempo. E quando eu estou fazendo prova de corrida, eu ouço a voz do Gaso na minha mente. Porque quando eu tô correndo, também tem uma loucura na corrida. Eu quero muito me inscrever, mas quando eu estou correndo, eu falo, o que eu tô fazendo aqui, pelo amor de Deus? Só que eu escuto a voz do Gaso até hoje. Isso fazem bastante tempo. Eu escuto ele falando assim, ó, se você correu até agora, você consegue correr mais um pouquinho. Porque eu trabalhei muito a minha mente. Então, eu acredito que o primeiro desafio da atividade física, ou de qualquer mudança que você queira fazer, né, dentro da sua rotina, porque é drástico. Imagina, você não faz nada e do nada você vira um atleta. É muito drástico. E eu virei assim, não foi uma coisa devagarzinho. Eu simplesmente acordei, saí do Covid e falei, eu sou obrigada a emagrecer. É uma questão agora de saúde. É uma questão de, se eu pegar Covid de novo, eu posso morrer, literalmente. Então, assim, por esse pulo drástico, é um desafio muito grande. Então, você tem que querer muito, sabe? Você tem que falar, não, realmente, eu preciso disso. Eu sei, porque todos nós sabemos o que tem que fazer. Não tem segredo, mas se você não trabalhar a sua mente, você não consegue. Porque é uma briga constante do corpo, da mente, do corpo e da mente. Então, a primeira coisa que eu pensei foi assim, aqui dentro precisa estar ciente que eu preciso emagrecer. Eu entendi isso, eu já sei o que eu tenho que fazer. Agora, eu vou agir para que o emagrecimento aconteça. E quando eu entendi, aí tudo fluiu. Mas em todas as vezes que eu tentei só fazendo, sem trabalhar minha mente, eu sempre desisti. Então, eu acredito que o maior desafio da vida, né, fitness, na verdade, a gente fala assim, é um programa para a vida inteira. Não é uma coisa assim, projeto verão, projeto 6 meses. Não, é um projeto vida toda. Então, é uma coisa que você tem que fazer aos pouquinhos e colocando na sua rotina para virar para a vida toda. Então, por exemplo, hoje eu tenho 36 anos, mas eu quero chegar numa idade que eu vejo, porque agora a avó, você não vê mais a avó de bengala. Nós somos obrigadas a virar avó magras, fitness, saudáveis. Então, assim, eu acho que é uma mudança tão radical, mas eu acredito que dá muito certo quando você trabalha a sua mente. Entendeu aqui o que seu corpo precisa fazer, não tem como dar errado. Bacana. E o meu maior desafio, Rafa, sempre foi acordar cedo. Tamo junto. Esse é o maior desafio, porque assim, a Daiane, ela tem essa facilidade. A Daiane acorda às 5 horas da manhã, 5h30. O Guilherme era igual ela, vou já pegando aqui, ó. O Guilherme era igualzinho. O Guilherme não corria, não fazia... Só que o Guilherme, ele tem uma facilidade de acordar cedo. E quem tem a facilidade de acordar cedo, esse desafio dele já ajuda bastante. Porque o meu maior desafio é acordar cedo. E se eu acordar cedo, já era. Aí eu corro, eu jogo bola, eu vou ando de bicicleta e eu faço tudo. Mas o meu maior desafio mesmo é acordar cedo. E falando assim, e nós, às vezes, nós falamos assim de exercício, a pessoa acha, Rafa, que é só tem que fazer exercício porque... Não, é porque tem que fazer exercício, porque tem que ficar forte. Não é. Estética. Não é. É a saúde. Você tem que fazer exercício pela sua saúde. Não precisa começar correndo igual a Dai vai, às vezes, nas provas 10 km, 5 km. Não.
Começa correndo 1. Começa andando. Ai, mas aí tem gente que fala assim, mas tem que ir lá no Vila Lobos, não tem carro. Tem a praça. Tem a praça, tem as praças de onde nós moramos. Qual que é o seu desafio? O seu desafio é o quê? É acordar cedo, só se for, igual o meu. Porque o desafio, tem que ir... Não, isso Vila Lobos não é desafio. Só quer correr num parque? Não, tem a rua, tem a praça, corre 1 km. Quando você acostumar, você vai lá. Dia de domingo, gente, domingo, não paga condução. Fica mais fácil, tá resolvido. Mas às vezes as pessoas que colocam o desafio, na verdade, né? Eu mesmo, eu coloco esse desafio porque eu sei que é o meu maior desafio, mas acordar cedo. Só acordar cedo. Isso não é um desafio para a sua saúde, para você viver bem, para você ter o vigor. A melhor coisa é acordar cedo, para falar a verdade. Porque você tem vigor para trabalhar, você tem vigor para tudo. E igual a Day falou, nós queremos envelhecer um voo sarado, não é aquele voo cansado. Vou capenga. Não, é saúde. Então não é algo que fala assim, tá indo pra academia porque quer ficar forte. Não, ir pra academia é pra saúde. Se você não quiser ficar forte, não fica forte. Não quer tomar veneninho? Não tome veneninho. Sempre o pastor fala que eu vendo os venenos, mas não é. É porque assim, eu falo de veneninho porque tem pessoas que têm a autoestima baixa mesmo. Ela tem uma testosterona baixa, aí fica lá caída. Você olha na pessoa. Rafa, eu conheço a pessoa que tem a testosterona baixa. Rafa, eu bato o olho e falo, esse cara tem a testosterona baixa. Eu falo pro pastor, eu conheço. No olhar dele, eu conheço. Se ele chegar perto de mim à tarde, assim, eu falo, esse tem a testosterona baixa. Porque ele não tem vontade de viver. O cara chega morto, acabado. O cara chega cansado. Você fala, meu Deus do céu, o cara tá passando a preguiça pra mim. Precisa de fazer um exercício. Às vezes, Rafa, você fala assim, não, é porque o trabalho hoje foi cansativo. Às vezes não é. Falta de um exercício. Porque se você faz um exercício, não tenho tempo, sai antes do trabalho. Não tenho tempo, faz depois. Mas tenta fazer meia horinha, 40 minutos, não precisa ficar igual eu na academia, 3, 2 horas. Faz pouquinho, mas comece. Porque aí você vai ter uma vida... E não tem eu acredito que não tem essa dificuldade, de falar bem assim, esse é um desafio. Não, é uma coisa que você tem que colocar na sua mente e falar assim, isso não é um desafio, eu vou enfrentar. E se a pessoa decidir, vai, né? Vai. Eu acho que tudo é assim. A gente pensa que o exercício físico molda a gente só no exercício físico, só que a gente começa a levar para todas as áreas da vida, né? E aí eu queria saber, Day, como que foi para você? O Gaso já falou que ele corre menos, porque ele emagrece muito rápido, né? Então, o Gaso é mais treino de força, né, Gaso? Pelo que eu entendi. E aconselhamento, porque vocês viram, né? Se quiser saber se tem testosterona baixa, só chegar no Gaso. Chama. Que ele dá o diagnóstico. Nem precisa ir no AMA. Mas como você foi evoluindo, Day, nos treinos e depois se apaixonou pela corrida? Eu percebo uma coisa que é muito legal, gente, que eles falaram aqui, é de você encontrar alguém para você fazer, porque faz total diferença, né? Eu percebo que mesmo que o Gaso, ele emagreça um pouco mais rápido, vira e mexe, eles postam que ele tá correndo lá com a Day. Eu acredito que é por essa parte mesmo de estar em companhia, mas eu queria saber, Day, de você, como é que foi essa evolução nos treinos e aí se apaixonou pela corrida. Se vocês ainda não sabem, a Day, ela fez 36 anos e ela comemorou o aniversário dela correndo e levou metade da igreja junto. Então, compartilha com a gente aí, Day, como é que tá sendo, como é que você evoluiu, como é que você se apaixonou pela corrida. Então, primeiro assim, como eu me apaixonei pela atividade física no geral. No início, como eu comecei, que eu falei, eu treinava muito, né? A parte funcional, era muito treino funcional. E eu emagreci 10 quilos. Então, não tem como não se apaixonar. Então, eu saí dos 71,5 e fui para 61. Então, foi drástico também. E aí que entra a parte de ser motivadora e ser exemplo. Porque até então, na nossa igreja, naquela época, eu acredito que se tivesse o quê? 5 pessoas que treinava, era muito, né? Era. Não tinha na nossa igreja. E falando agora de igreja e atividade física, tinha um preconceito. Só que a nossa vantagem hoje é porque os nossos pastores treinam. Então, meio que já quebrou uma barreira ali. E aí, quando eu comecei a emagrecer, eu falei, agora deu certo, agora eu não paro nunca mais. E aí, eu entrei para academia, que foi o treino de força. Porque é um conjunto de coisas. Para quem pensa assim, eu faço só musculação. A pessoa que só faz musculação e ela for fazer um funcional, ela não aguenta. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. E quem faz só o cardio funcional e for treinar a musculação, também não aguenta pegar muito peso. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas as duas se unem.
Então, eu entendi o quê? Eu emagreci muito, 10 quilos foi muito, e agora eu preciso ganhar massa. Preciso treinar, pegar peso. Então, eu juntei as duas coisas. E até aí, eu só fazia isso. Então, eu fazia muito funcional, muita musculação. Porém, um dia, uma amiga minha me apresentou a corrida. Ela falou, Dai, e se nós formos numa corrida? Eu já corri, é muito legal. E aí, eu fui, Rafa. E é apaixonante. E eu vou dar um conselho para vocês. Se não quiserem se apaixonar, ficar a louca da corrida, não vá. Não vá, porque não tem como não se apaixonar. Na minha opinião, eu sempre falo pra todo mundo, pra mim é o melhor cardio que tem. Por vários motivos. Você tá correndo, você tá adorando a Deus. Você tá correndo, você tá vendo a grandeza de Deus. Se você tá correndo, como nós ouvimos essa semana sobre a primavera, você escuta os pássaros falando com você. É uma contemplação divina. Então, não é só correr. Sabe? Às vezes você não está bem, tá com ansiedade, tá com uma depressão. E a atividade física, ela cura. Eu queria deixar esse recado aqui. A atividade física, ela cura. Ela cura a alma, ela cura o corpo, ela cura a sua mente. E aí eu me apaixonei pela corrida, me apaixonei de verdade, agora, de verdade mesmo, pela atividade física no geral, porque todas as outras vezes eu deixava para trás. Mas desde que eu vi o resultado, eu não parei mais. Então, assim, se você começar uma atividade física e não ver resultado de imediato, a tendência é parar. Porque imagina, você se esforçou um mês, fez dieta um mês, treinou um mês e no final do mês você engordou 100 gramas. Só que você, como eu falei no início, você não trabalhou sua mente. Só que ali você já ganhou energia, ali você não percebeu mais aquela calça já não tá tão apertada. Então, nós focamos muito em peso. Quando, na verdade, nós temos que focar na qualidade de vida. E, assim, as minhas... eu sempre posto... Agora, eu posto menos. Mas eu sempre posto, assim, tipo... você consegue amarrar seu cadarço? Então, fica aí, não treina, não. Você consegue subir uma escada sem ficar com falta de ar? Ah, você consegue ainda? Então, não treina, não. As minhas postagens sempre foi assim... Eu queria incentivar as mulheres de uma forma agressiva, né? E uma vez até meu cunhado falou pra mim assim, Dai, cuidado. Porque é muito agressivo o jeito que você fala. Rafa, mas deu tanto resultado que as meninas mandavam mensagem e falavam assim, não, você tá falando comigo, né? Só pode estar falando comigo, agora eu vou ter que treinar. Eu sou obrigada a treinar. Porque elas falavam, realmente, eu não consigo subir uma escada. Eu não consigo amarrar meu cadarço. Eu não consigo correr com meu filho no parque. Então, além de eu conseguir criar uma rotina... Eu também incentivei muitas mulheres. Até hoje, eu recebo mensagem no Instagram de pessoas que eu nem conheço. Falando que começou a correr por conta das minhas postagens. Que começou a fazer atividade física por conta de me ver fazendo. Ver os meus resultados. Então, eu acredito que quando você inicia e coloca aquilo como uma obrigação... Porque agora virou obrigação. Tanto, Rafa, que quando eu não vou para academia, eu sinto dor. É muito louco. O meu corpo dói quando eu não vou. E ele também dói quando eu vou, porque eu treinei. Aí você escolhe que tipo de dor que você quer sentir. A dor do prazer de ter feito ou a dor de que, poxa, eu não consigo levantar, minha perna tá doendo, meu joelho dói. Inclusive, que eu não falei no início, eu comecei a fazer atividade física porque o meu joelho não aguentava mais meu peso. Todo dia eu reclamava de dor no joelho. Não tinha uma noite que eu não chorava de dor, né, Gazo? Sim. Eu falava, ai, meu joelho de novo. E aí eu percebi. Aí até E então... eu não podia falar, Rafa. Não podia. Porque assim, o único que não podia falar do tipo de peso dentro de casa era eu. Tipo, eu treinava na minha e eu via que ela estava em cima do peso. E eu me preocupava. Eu falava, meu Deus, aí ela machucava, eu não podia falar assim, foi por causa do peso. Que ela chorava. Ela chorava. Ela tem um primo, que é o Anderson. O Anderson sempre brincava, né? E aí, de vez em quando, eu andava com ela e bem antigamente eu fazia as entregas de botijão, de gás. E esse primo dela, quando ela tava acima do peso, um pouco gordinha, ele falava bem assim, tá com botijão de gás, ainda tá entregando gás. E ela queria morrer. Só que se eu falasse isso ou desse risada, ela chegava dentro de casa e já chegava chorando. Então, ela sabia que ela estava acima do peso, só que ela não tinha essa força de vontade. E, às vezes, as pessoas estão assim. Sim. Ela fala que, não, eu não gosto. Verdade. Eu me sinto bem assim. A grande verdade é que, às vezes, não se sente, Rafa. Essa é a grande verdade. Igual eu era muito magro. Todo mundo, mas você é muito magro. Eu pesava 55 quilos. Aí eu falava, mas eu gosto assim, magro é melhor. Mas não era. Eu não gostava de tirar foto. Eu me sentia tipo, não, eu não...
Quando eu comecei a fazer exercício, quando comecei a ver o resultado, tipo, desde a época do clube, que eu vi que você já ficou com mais postura, já... Aí você anima, você fala, agora sim, agora eu vou pegar firme. Porque as pessoas, toda vez que ela firme, igual a Daiane, ou, não só a Daiane, quem começa no exercício, ela começa a ter mais vontade mesmo quando ela vê o resultado. E para vir esse resultado, você tem que... no começo ralar, porque é difícil mesmo. Eu sei que é difícil. Eu sei que, tipo, às vezes as pessoas falam assim, mas vocês têm tempo, por causa do trabalho ajuda. Mas a Daiane também já chegou a trabalhar e antes de trabalhar, ela ia treinar. Sim. Então, tipo assim, a Daiane ficou um bom tempo, né, Daiane? No começo, falei, nossa, como vai ser, tá? A Daiane, antes de trabalhar, ela ia pra academia. Antes, o Guilherme, a mesma coisa, quando começou antes. O Guilherme fazia a faculdade, trabalhava, só que ele fazia. No meio dessa faculdade, ele entrou no Smart Fit, na hora do almoço ele ia treinar. Então, é assim que começa. Para você pegar gosto, você tem que dar um jeito. Você tem que dar um jeito. Sabe o que eu penso também, Rafa? As pessoas querem sair do 0 ao 1000 muito rápido. Então, assim... atividade física, ela também tem um segredo. E eu sempre aconselho isso. O pessoal fala assim pra mim, amanhã, tipo, se eu tô em alguma conversa, principalmente reunião de igreja, que eu sempre tô zoando as meninas, hoje eu parei mais, agora eu tô mais boazinha. Mas antes sempre falava, vai treinar, pelo amor de Deus. Eu sempre fui muito agressiva mesmo no falar. Só que hoje eu tô mais cautelosa até mesmo, porque eu entendi uma coisa. Se você não quer fazer, tá tudo bem. Só que você também não pode reclamar perto de mim, porque se você reclamar, você vai ouvir. Eu sempre fui assim. E aí, nós queremos sair de 0 a 1000. Sempre que a gente está em uma reunião, conversando, as meninas falam, amanhã eu vou pra academia. Amanhã eu faço a inscrição. Eu falo, gente, não vai pra academia. Porque você não vai ficar. O que eu aconselho? Coloca um hit em casa. Você gosta de dançar? Faz uma dança lá na sua sala. Não tem problema. Eu sou cristã. Você tá na sua sala. Põe uma dança, sua bastante. Aí, no outro dia, você dança de novo. Aí depois você vai falar, opa, já tô sentindo uma diferença. Amanhã eu vou dar uma caminhada na rua, na praça. Outro dia eu vou fazer um HIIT. Você vai gostar da atividade. Quando você falar, agora eu gostei, aí você entra numa academia. Porque nós queremos sair de 0 a 1000. É igual dieta. Nós passamos por nutricionista, tudo. E a pergunta que ele faz é o quê? Você gosta de comer o quê? O que você gosta? E aí ele vai fazendo... o nosso prato, montando a nossa rotina. Só que o que eu quero fazer para emagrecer? Eu quero fazer um jejum intermitente, que eu nunca fiz. Eu quero sair do arroz e feijão e quer comer... ser radical, né? Na verdade, você já quer fazer uma coisa radical. E não é assim que começa. Porque quando você faz uma coisa muito radical, Rafa, você não consegue. Levar para a vida você toda. Você não consegue levar isso para... Porque o exercício, a prática do exercício é para a vida toda. Não é uma coisa... é só agora. É só no final do ano. Não, você tem que levar para sua vida. Então, você não pode fazer uma coisa radical. Sim. Não pode ser uma coisa radical. Nós não é atleta. Às vezes as pessoas acham que eu e a Daiane... nós não comemos nada. Às vezes nós chegamos no lugar, a pessoa acha que, tipo assim, vocês não comem nada. Nós comem. E muito. Quem disse que nós não comemos? Nós comemos. Mas nós modela, na verdade. Nós acaba, tipo, não, isso aqui, hoje não, vamos deixar para final de semana. Isso. Entendeu? Porque é uma rotina, isso tem que ser uma rotina. E para você pegar essa rotina, você tem que ir com calma. Sim. Você não pode ir a todo vapor. Você não pode chegar sendo radical. Vou passar no nutricionista. Eu sempre falo de nutricionista porque é bom quando você entrar, você procurar. Por quê? O nutricionista é bom. Eu sempre indico o Gabriel. Por que nós indicamos o Gabriel? Porque o Gabriel, ele é o nosso nutricionista e ele é um cara que ele te entende. Eu já passei em outros lugares, igual em clube, de o cara te passar come isso. Vai, um exemplo. Você nunca comeu um caviar, o cara quer passar um caviar para você. Você vai comer? Você não vai comer. O Gabriel não, ele vem... O que você come? Você precisa tanto de caloria. Você precisa tanto disso. Então, eu vou colocar dentro daquilo que você come, do seu dia a dia, já, né? a sua rotina, eu não vou tirar. Mas eu vou cortar carboidrato, vou cortar proteína, porque tá demais isso aqui. Eu vou te fazer com a mesma coisa que você come. Então, por isso que eu falo assim, o Gabriel é um nutricionista que eu indico.
E isso é muito bom, né, Gaza? Porque eu acho que uma das dificuldades das pessoas é exatamente isso. É de pensar assim, nossa, eu vou ter que ter uma dieta cara, Sim. né? E aí começa a achar que vai ter um monte de suplemento, mas, poxa, você não tá fazendo o básico, básico. ainda, né? Você nem aprendeu ainda a comer a comida de verdade, porque no normal, assim, a comida é muito bagunçada, né? É muito carboidrato, às vezes bebida alcoólica que a Sim. pessoa toma. Então, assim, se a pessoa, ela precisa começar, ela tem que começar primeiro com o básico. Sim. Então, encontrar um nutricionista que entenda isso e consiga ajustar a pessoa com o básico, com aquilo que ela já está acostumado, né? Só que nas porções devidas, já ajuda muito. Ajuda. Mas Sim. foi o caso de vocês. Por exemplo, vocês não começaram já indo. Primeiro ajustou Sim. a atividade física Sim. e aí depois é que vai melhorando as outras partes. Mas aí, Rafa, também, todo mundo sabe o que é excesso. Por exemplo, eu falo pra você não ser radical, sair do 0 ao 1000, mas você sabe que refrigerante não é bom. Então, tirar o refrigerante de vez também, você não vai morrer. Então, foi o que eu fiz. Por exemplo, eu não comia nenhum tipo de salada. Então, eu entendi que eu precisava, eu era obrigada agora a inserir. Nem que fosse aos poucos. Então, eu fui colocando na minha rotina um chuchu, uma abóbora, saladas, né? E hoje eu consigo comer, eu gosto. Só que, por exemplo, existe o excesso. Por exemplo, as pessoas falam assim, fazer dieta é muito caro. Mas se o Gazo e o Gui, se a gente vai no Mac, é quase R$200. R$200 você faz a feira de 2 semanas. Entende que você já vai mudar? Você vai comer 2 semanas bem. É bem mais barato. É muito mais em conta. Ô, Rafa, nós fizemos uma conta assim por cima lá em casa, é bem mais barato você fazer uma dieta. Nós gastávamos muito com lanche. Muito. Muito com lanche. Então, tipo assim, quando você vai fazer uma dieta, ele te passa ali... E a nossa dieta é básica. Ele passa ali ovo, passa as coisas normais do dia a dia. Então, tipo, que nós já comi. Então, por isso que eu sempre falo do Gabriel. Não tem como eu falar de nutrição, de falar de alguma coisa assim de alimentação e não passar o Gabriel. Porque ele te entende, cara. Foi o único nutricionista, assim, que eu conheço. Eu não vou, né... que eu conheço que ele vem, ele te entende. Ele fala assim, não, faz isso. E você vê o resultado. Você vê o resultado porque ele acaba te... eu tomo muito refrigerante. Ele fala, ele é calmo, ele olha pra você, ele fala, e se nós cortar pelo menos na semana? Será que já é... Então ele já vai tirando ali aos poucos e você não percebe. Porque quando você tira o refrigerante, você que é viciado em refrigerante, você tira na semana, Rafa... Quando você for tomar no final de semana, você vai ver que tá muito doce. Você fala, meu Deus. A gente estranha muito, né? Você Muito. estranha. Então você fala, meu, é muito doce. Aí ele já te pega ali. Então ele vai te mudando aos poucos. Por quê? Porque aí depois, aí vai virar uma rotina a sua alimentação. Mas no começo é tipo ajustando mesmo. Mas é colocando aquilo que você come. Não adianta você ser radical. Eu vou comer isso. Não vou, eu vou comprar não sei o quê, vou encher. Não. Comece a sua ali com aquilo com base, com aquilo que você tem. Porque aí você vai conseguir levar. Você vai conseguir ter o resultado que você... E outra, quando você conseguir o resultado, aí você vicia. Porque você vai ver que você fala assim, agora, rapaz, eu emagreci. Nossa, todo mundo vai começar a perguntar, nossa, você tá magra. Aí você já, agora daqui é pra menos, eu vou ter que emagrecer. E eu sou diferente. Nossa, você tá forte. Aí você fala, rapaz, já deu um ânimo aqui. Aí você... começa a se esforçar e vira uma rotina. Igual nós mesmos é uma rotina. Às vezes as pessoas falam assim, não, eles fazem isso e aquilo tal, mas não, é uma rotina. Já faz, desde a pandemia, a Daiane tem a Daiane ainda melhor que eu. Porque às vezes eu ainda relaxo, eu não corro. E o cardio é o principal. E às vezes eu não faço. A Daiane tá no cardio em dia, ela faz direto. Então, é começar, cara. Essa troca, eu acho que é bacana... Porque, às vezes, a pessoa não tomou mesmo a decisão, que foi o que a Day falou, né? Porque, se a gente for olhar bem, às vezes a pessoa paga lá 10, 15 reais num bolo de pote, né? Se ela comprasse um melão, um bolo de pote a gente come sentada ali em 2 minutinhos, né? Você compra um melão que você vai comer lá, sei lá, 3, 4 vezes com o mesmo valor, né? Então, acho que começar essa troca depois da decisão é bacana e é viável para todo mundo. Sim, são trocas inteligentes, né, que as pessoas falam. E é engraçado você ter muito desejo de comer um bolo de pote e quando você come, você fala, por que eu fiz isso? A frustração é instantânea também. E tá tudo bem comer um bolo de pote, Rafa. Você quer saber a verdade? Vou contar a verdade. Tem semana, tem dia que é meia-noite, eu falo pro Gazo, se vira. Você vai no Carumbé, traz um saco de doce de amendoim, se vira, eu quero doce, eu tô que nem uma doida, assim. E o Gazo traz o pacote com 10 e eu como 8.
Mas no outro dia eu falo, opa, gente, que loucura foi aquela que me deu? Eu vou treinar. Só que aí, às vezes, a gente fala assim, você já come 10 doces, por que eu não posso comer 12? Quando você vai fechar a semana, você já comeu 30. Então, às vezes, a nossa extravagância também nos leva à frustração. E é o que o Gazi falou. Todo mundo usa essa frase, eu sou feliz assim. Você pode ser feliz, mas você não é uma pessoa realizada naquilo. Sim. Não tem nada melhor, né? Você sabe, do que você falar assim, eu quero entrar naquela roupa e eu vou entrar naquela roupa. E quando você fala, uau, ficou boa, o vestido que eu queria. Só que hoje as pessoas vão nas lojas e o vestido que escolhe a pessoa. E a pessoa não se sente bem, aí a pessoa não quer tirar uma foto. Então, assim, eu falo também muito da autoestima, porque conta muito. Sim. Não é uma coisa que você fala assim, é vaidade. No começo é. No começo você fala, não, realmente eu quero tal, quero ficar magra tal. Eu tinha muito isso, né? Nossa, eu não vejo a hora de ficar com a barriga chapada. Gente, eu não tenho a barriga chapada. Minha barriga não é uma barriga lisa, não é. Eu consigo manter o que eu perdi, mas não é. Mas hoje não, hoje é uma questão de saúde. Por exemplo, nós moramos na periferia. Se você vai em qualquer lugar, você tem que subir um escadão. Se nós vamos evangelizar, nós temos que entrar em várias vielas. Como que eu vou evangelizar, vou falar do amor de Jesus? Calma que eu subi 10. Você entende que não condiz com o que nós pregamos, com o que nós estamos tentando fazer como igreja? Então, eu acho que é um conjunto de coisas. É uma coisa que tem que pensar, é uma coisa que a igreja tem que falar, sim. E a nossa igreja hoje, se você for ver, muita gente treina. Muitas. E é muito legal. Você vê evolução, o pessoal... Agora que... Não é que virou moda a corrida, né? Virou uma moda também. Todo mundo quer correr. Mas eu lembro que quando eu corri a primeira vez, eu dava tanta risada que eu chegava na igreja e o pessoal falava, você ganhou uma medalha. Como se eu tivesse chegado em primeiro lugar. Tinha 5 mil inscritos, eu tinha chegado em penúltimo lugar. Mas a medalha não é o primeiro lugar. É tipo, eu cheguei na linha de chegada. Eu concluí aquilo que eu me propus a fazer. A corrida é isso. E a corrida não é você chegar lá e correr que nem uma louca. É você caminhar, você falar, eu vim para fazer 5 quilômetros e eu vou chegar lá. Não importa se em 20 minutos, se em 40 e se em uma hora. Eu estou disposta a fazer. Então, eu acredito que quando você entra nesse mundo de atividade física, você, como você mesmo falou, você melhora em todas as áreas. Antes, a gente não podia chegar em lugar nenhum que as pessoas só falavam disso. Não tinha lugar que nós saíamos de casa combinando. Hoje, nós não vamos falar de atividade física, nós não vamos falar de comida, nós não vamos falar de nada disso. A gente chegava no lugar, o pessoal, eu vi que você treinou hoje, me conta. Aí começava. Eu falei, Gazo, pode ser que isso esteja ficando chato. Um casal chato, mas não era. Era uma coisa que as pessoas, mesmo que falavam, eu não quero fazer, as pessoas queriam ouvir. E hoje eu vejo muito resultado disso. Muita gente, muita mesmo. Quando a gente se torna referência em alguma área, daí eu acho que isso é normal, né? E você falou de algo que eu acho muito importante, que é sobre a gente ter saúde também para servir no reino. Sim. Nós somos uma igreja que é a igreja para fora da igreja, né? Sim. Então, nós não somos uma igreja que vai lá, faz o culto e vai embora. Não, nós temos projeto de igreja em casa, nós somos uma igreja que se movimenta muito. Uhum. E se a gente não tiver, de fato, saúde física para fazer isso, vai chegar uma hora que a gente vai até querer, mas não vai conseguir. Sim. Então, eu queria saber de vocês como é ser motivadores de tantas pessoas nessa área da saúde e se vocês veem propósito nisso, porque para mim foi assim, algo muito bacana e que eu nunca tinha visto. Por exemplo, quando a gente foi fazer a corrida do seu aniversário, que eu cheguei lá naquele espaço que estava tendo o evento, eles falando assim, nossa, essa pessoa deve ser muito amada para conseguir trazer tantas pessoas para o parque tão cedo. Então, eu queria saber de vocês, assim, se vocês entendem que vocês são motivadores e se vocês enxergam propósito nisso, né? Se tem projetos para o futuro. Eu não tinha projeto. Tanto que eu fiz um Instagram, que ele tá lá paradinho, porque eu sei que uma hora ele vai dar certo. Ele se chama Funcional que Funciona. E a ideia é você fazer um funcional que, de fato, ele vai funcionar. Para a mente, para o corpo e para o espírito. E aí, quando nós começamos esse projeto, o pastor falava assim para mim, Dai, nós temos o projeto... Porque, assim, quem não é da área, quem não é professor, não pode fazer nenhum tipo de atividade ao ar livre. Então, por exemplo, se hoje eu quisesse pegar as mulheres da igreja, ir para uma praça e alguém me denunciar, eles barravam na hora. Precisa de um CREF, chamamos de CREF, né? É uma autorização de professor de educação física. E o Gazi e o Gui, eles sempre falaram para mim, Dai, vai fazer uma faculdade, vai estudar, você tem a cabeça boa. E eu nunca quis estudar. Quando o pastor começou com o projeto da igreja, do atividade física, que ele tem até hoje e tal, ele falou, Dai, se nós precisarmos de alguém para assinar, vai ter que ser você. Aí eu fiquei pensando, eu falei, já sei.
vou fazer educação física. Tanto que eu tô no 6º semestre. Ano que vem eu já concluo. Já sou professora. Só que a minha ideia era o quê? A igreja vai ser tão grande. Olha só, que ideia de louca. Porque eu não quero ser personal. Eu não tenho a pretensão de pegar meu CREF e virar professora de academia. Porque o Senhor prometeu que eu serei próspera através da vida dele. Ele que vai trabalhar em nome de Jesus. Eu sempre brinco com isso. Então, eu não tenho essa pretensão de virar uma personal. Não tenho. E aí, a minha cabeça é o seguinte. Quando eu tiver meu CREF, a nossa igreja vai estar tão grande, vai ter um projeto social tão legal, que eu vou ser a assinante desse projeto. Legal. Então, o meu projeto futuro é fazer com que pessoas se movimentem, mulheres, principalmente mulheres. O meu foco, um dia, é criar grupo de mulheres, as loucas das 5 da manhã ou as loucas das 10 da noite. Quem será esse público? As que vão treinar antes de trabalhar ou as que vão treinar depois que trabalhar. Porque eu quero ter esse grupo de mulher, onde elas se sintam acolhidas, onde está tudo bem, está acima do peso, mas nós estamos aqui juntas para tentarmos juntas, fazer uma atividade juntas. Então, eu tenho esse projeto. Não sei se vai ser um projeto pessoal, né? Tipo, eu vou ganhar dinheiro com isso, talvez, não sei. Ou se vai ser um projeto até ministerial, onde cada mulher ferida, talvez com autoestima baixa, talvez aquela mulher que foi ofendida, talvez aquele marido que não valoriza, sabe? Essas coisas assim. Que mulher sente, infelizmente, tem isso muito. E eu também queria fazer um projeto futuro onde nós, mulheres, nos ajudássemos, não nos julgássemos. Sabe? Pra mim, não tem sentido, tipo, eu fazer você se sentir mal porque você tá acima do peso. Não tem sentido. A minha ideia é fazer o quê? Eu emagreço e você também consegue? Porque, você não sabia como que eu era. E eu mostro fotos, eu mostro dados. Eu falo, gente, meu joelho doía. Então, a minha ideia no futuro é olhar para uma mulher que tá falando, poxa, não dá mais. Falar, dá sim. Dá sim, nós temos um projeto para isso. Então, eu creio que Deus vai fazer muitas coisas ainda em nosso meio ministerial. Falando agora como Igreja Batista, né, renovada do Paulistano. Nós vamos crescer muito em graça, em conhecimento, espiritualmente e também nessa parte física. E eu quero estar super envolvida nisso. E eu já vou estar com o meu CREF e quem quiser, vamos embora. E principal de tudo, né, Rafa? Nós precisamos de uma saúde boa para fazer a obra de Deus. Nós somos, igual a Dani já falou, nós moramos numa periferia, num bairro onde tem escada, onde tem tudo. O pastor uma vez contou uma história, eu não lembro muito bem, que uma moça, ela ficou endemoniada e ele não fazia exercício. E aí, ela saiu correndo, essa moça. Ele foi correr atrás. E a mulher... Subiu a ela ladeira. subiu a escada, ele cansou, ele não ia conseguir. Aí ele falou que lembrou, foi, estendeu a mão dele, a mulher caiu. Mas Pela ele falou, graça, ela caiu, mas pelo mas físico, ele falou, não. pelo físico, ele não ia conseguir, ele não ia correr. E às vezes é uma grande verdade. Às vezes nós precisamos desse não para ficar correndo atrás de demônio, claro. Mas nós precisamos do quê? De ter uma saúde boa para levar o evangelho. Às vezes você tem que acordar cedo, você tem que ir na casa de um irmão, às vezes você tem que ajudar um irmão, bater uma laje, que esse... Você tem que ter Você tem que ter uma saúde. Né? Não adianta, você quer ajudar. Como você quer ajudar se você não tem nem saúde para fazer isso? Então não é questão de estética, não, é questão de saúde mesmo. Você tem que fazer por questão de saúde. Não quero ficar forte. Rafa, as pessoas às vezes falam assim, mas você treina tanto tempo e não é fortão. Porque não é meu objetivo. O meu objetivo não é ficar grandão, não é ficar fortão. O meu objetivo é o quê? É ter uma saúde em dia. Para um dia, quando eu tiver um neto, uma neta, poder brincar com ele. Poder ir em um campo, poder jogar uma bola ainda. Porque é a grande verdade. Porque quando nós não cuidamos da nossa saúde, nós não vamos conseguir cuidar daqui a um tempo da saúde das outras pessoas. E é muito possível, né? Eu falo porque eu também comecei assim, gente, eu amo pisadinha gospel. Olha, uma curiosidade sobre mim. E eu comecei fazendo em casa, então eu colocava no YouTube. E de outubro do ano passado pra cá, foram 17 quilos. Nossa! Então, a gente pensa que não, mas a gente consegue, Sim. né? Consegue. E eu acho que esse incentivo da gente ter uma igreja que pensa na saúde é muito bom. E acaba ajudando a gente também, né? Porque a gente acaba que, às vezes, quer relaxar e você pensa... Rapaz, eu vou precisar de saúde aqui se eu quiser continuar servindo, né? Pensando nisso, eu queria que vocês deixassem uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, cada um de vocês tem um minutinho olhando naquela câmera. E aí, vocês falam para aquelas pessoas que às vezes estão querendo começar e estão procrastinando. Ou para quem já começou, mas ainda não viu o resultado. Fiquem à vontade. Amém. Ali. Ali. Pode começar. Na verdade, Rafa, uma mensagem assim que eu queria deixar é para... Eu tinha acabado de falar que
se exercitar não é questão de estética, é questão de saúde. Porque a obra do Senhor, ela precisa de você. Então, você tem que estar com a saúde em dia. Então, se exercite. Não por estética, mas pela saúde mesmo. Porque a obra do Senhor te espera. Amém. Essa é uma mensagem que eu... Amém. E a mensagem que eu queria deixar é: cuide da sua mente e depois do seu corpo. Parece uma coisa confusa. Mas se você não tiver com a mente bem trabalhada, o seu corpo ele vai estagnar naquilo que você tá. Então, a minha mensagem de hoje para você é: cuida aqui primeiro. Quando a sua cabeça entender que você é um conjunto de coisas e para fazer a obra você precisa estar bem fisicamente, aí você começa a cuidar do seu corpo. E não é por vaidade, sempre é por questão de saúde. Que bom, maravilhoso, né, gente? Muito bom saber que a gente pode começar e tudo começa aqui, como a Day falou, e não deixe para amanhã, porque quando você adia, o seu cérebro entende que não é urgente e tudo que não é urgente, ele não vai ter necessidade mesmo e nem vai se esforçar para fazer. Começa já. Começa aí na próxima refeição, almoço, jantar, eu não sei, começa com uns 10 minutinhos dentro de casa de exercício. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. O IBRPcast é o melhor podcast da vida, porque aqui você encontra testemunho, fé, resiliência, pessoas que viveram mesmo e não só falam daquilo que deveria ser feito. Nós todos aqui falamos daquilo que nós aprendemos e o nosso testemunho é para motivar você a ser melhor a cada dia. Nós vamos ir para o nosso finalzinho agora, falando do propósito da nossa igreja. Vamos lá? Sim. 1, 2, 3 e... Amar a Deus, amar o próximo e servir o reino.